certeza. A tecnologia, nossa questão industrial é muito forte hoje. No ranking de governança digital, por exemplo, em 2019 e 2020, nós éramos o 21º colocado no Brasil. Hoje somos o terceiro, quase no segundo já. Então a gente hoje é o segundo estado mais digital do Brasil, o terceiro estado em dados confiáveis. E isso só faz aumentar essa questão, sobretudo porque somos a capital da energia do Brasil. Então energia e tecnologia tem tudo a ver. E a gente tem investido muito nesse mercado de tecnologia, até para que essa nossa vocação energética possa cada dia mais acontecer e gerar frutos para o Estado. O senhor falou que os reflexos ainda serão piores daqui para frente, né? Nós enxergamos isso, sobretudo lá no Rio de Janeiro, na tragédia de Petrópolis, que você tem um primeiro momento de salvamento, que é o que nossos irmãos gaúchos estão vivendo agora, mas já a água vai baixar. E a hora que essa água baixar, você vai ter vias interditadas, você vai ter negócios destruídos, você vai ter impossibilidade de retomar a vida, e aí vai entrar uma etapa muito complexa, porque ela demanda um volume grande de recursos e uma rapidez, porque se essa lama toda, se esse dejeto todo secar antes de ser retirado, ele pode causar diversas doenças, diversas complexidades, que faz com que situações como essa se tornem talvez outras crises. Então você resolve uma crise, que é a crise humanitária de desenvolvimento, mas você cria uma crise estrutural, talvez até sem precedentes. Então é muito importante que a gente esteja não só nesse processo de solidariedade agora, que é o que muito a gente vê acontecer. No momento de salvamento, todo mundo é solidário. Depois, cada um volta para o seu cotidiano. E essa época tão difícil, que é a época de retomar a vida, acaba o Estado ficando sozinho. A gente viu isso em Petrópolis, viu isso em Friburgo, viu isso em Caxias, viu isso em diversas realidades. A gente está levantando, sobretudo lá no nosso consórcio Sul e Sudeste, que o Rio Grande do Sul ainda vai precisar de ajuda por um bom tempo. O Rio ainda tem bastante trabalho a fazer da reconstrução dessas áreas e um trabalho de prevenção, já que o Estado tem sofrido bastante com as intempéries climáticas. O senhor pretende reforçar isso ao governo federal para conseguir condições melhores de dívida? Pensa em solicitar o mesmo tipo de alívio, por exemplo, que o Rio Grande do Sul teve? Como estão as negociações em relação a isso? Mas sobre a questão das tragédias que aconteceram, eu vou te dar dois exemplos. A tragédia de 2011, quem entregou as obras fui eu em 2022. Mas na tragédia de 2022 eu já entreguei quase todas as obras em 2023. Então o Estado hoje tem uma velocidade, tem uma curva de aprendizagem e um foco enorme. Nos últimos 2 anos e meio eu investi mais de 4 bilhões de reais em prevenção, em limpeza de rio, macrodrenagem, microdrenagem, contenção de encostas. Então o Rio tem feito o seu trabalho para mitigar situações como essa. É óbvio que depende de obras de infraestrutura do governo federal e de uma questão de ordenamento urbano que é municipal, de não deixar construir em beira de rio, de não deixar jogar lixo, que é uma questão de resíduo sólido, é uma questão municipal, não deixar jogar lixo em rios, córregos e na rede de esgoto. Então é toda uma situação complexa que a gente vem trabalhando no Rio. Sobre a questão da dívida, nós estamos nessa luta agora no Supremo, né? Nós ingressamos com uma ação pedindo a suspensão de parte da dívida e que o Supremo mediasse uma negociação, sobretudo na questão dos juros. O Rio não está rediscutindo o principal. O Rio quer discutir os juros, porque nós entendemos que nós já pagamos esses juros, ou pelo menos grande parte dele, porque os indexadores que a gente tem são indexadores que outros países não têm, que devem ao Brasil, indexadores que o desenrola, tanto pessoa física, pessoa jurídica, não tem, porque só os entes subnacionais têm essa questão tão dificultosa. Então nós queremos para os entes subnacionais realidades igual o Brasil já pratica, para entes internacionais e para pessoas físicas e jurídicas. Então o ente subnacional tem que ser melhor tratado pela União para que a gente possa exercer o poder de investimento e aí também não acontecerem situações como essa.
Não tenha dúvida que um estado quebrado como o Rio Grande do Sul está hoje, se tivesse tido condições de investir, talvez ele pudesse ter mitigado muito da tragédia que está acontecendo. Lembrando que se chover 800 milímetros, vai encher em qualquer lugar. Não é a questão da enchente, mas é a questão da mitigação dos resultados. Que isso sim o poder público pode fazer. Impedir que encha é impossível, mas mitigar os efeitos é totalmente possível e é a nossa responsabilidade como gestor público. E o que o senhor sugere que o governo federal faça, então, no meio desse problema que o senhor levantou? Qual a sua sugestão? Minha sugestão é que a gente possa fazer uma separação dos juros com o principal, que nós possamos analisar da nossa última grande renegociação, que foi em 2012, pelo prefeito Haddad, na época, e que a gente possa reindexar à luz do que se pratica, do que o Brasil mesmo pratica para os outros, reindexar e rever o valor de juros pago por esses estados, para que esses estados possam se comprometer a investir em infraestrutura, investir no meio ambiente, investir em prevenção de catástrofe, e a gente possa proteger mais ainda a vida da população. E essa reindexação estaria baseada em quê? Qual é a sua sugestão? Baseado no que o próprio Brasil... Não, no que o próprio Brasil pratica, que a gente possa olhar os índices históricos que países africanos, países sul-americanos, renegociações de pessoa física, refis de pessoa jurídica. Vamos fazer uma miscelânea desses indexadores e vamos praticar para os estados iguais. Eu não tenho dúvida que todos os estados terão reduções aí entre 40% e 70% de suas dívidas. Essa redução a essas metas de investimento em áreas específicas seria ótimo. Seria ótimo, tanto que seja a posteriori. Não dá para o estado ter que pagar antes e ter o alívio depois, simplesmente porque esses estados não têm dinheiro. Então a ideia de investir em ciência e tecnologia, por exemplo, ela é maravilhosa. Mas para um estado que vive em déficit, ele tem muita dificuldade de investir antes e ter o retorno depois. Então essa é a nossa dificuldade hoje. Todo mundo quer investir em ciência e tecnologia. Não há um governador, se você for perguntar, o sonho é investir em ciência e tecnologia, como o sonho é investir em infraestrutura, mas isso não é possível através dos déficits que essas parcelas provocam. Agora o senhor vai propor uma reunião, então, dos governadores para apresentar essas sugestões, seja Já no teve. Congresso, seja... Já teve, mas foi antes dessas questões relacionadas ao Rio Grande do Sul, que impõe uma emergência maior, imagino, que a gente tem ouvido isso aqui, nessas ações do governo federal em relação às dívidas dos estados. Vai ter outra reunião agora para o senhor até apresentar essas propostas? Olha, eu acho que não seria correto da parte de estados devedores usar a tragédia do Rio Grande do Sul para nada. Eu acho que seria inclusive um oportunismo terrível de estados usarem uma tragédia para ter alívio. Eu acho que a situação do Rio Grande do Sul ela é única, ela é diferente, ela tem que ser tratada apartadamente. A nossa discussão é uma discussão técnica, que tem que ser feita numa mesa de discussão técnica, olhando os indexadores que foram aplicados e se isso houve, e nós temos a certeza que houve, uma cobrança indevida. Não acho que os estados vão querer, nem vão propor isso, usar uma tragédia que tiveram mortes, para ter alívio. Eu acho que isso seria terrível. Se tivesse sido um outro indexador para as dívidas, ou tivesse menos juros, talvez a tragédia tivesse sido menor. O Estado Falei que nós teríamos tido condições de fazer as obras que poderiam mitigar. Isso é no campo das ideias. O que a gente está falando é que tem uma questão de futuro, que se nós tivermos alívios, nós poderemos investir. Mas isso não tem nada a ver com a tragédia do Rio Grande do Sul. Jamais a gente usaria uma tragédia dessa sem precedentes para ter nenhum alívio financeiro. Nem faz parte do nível do debate que a gente está trazendo. Isso seria um debate de baixíssimo nível. Nós nunca faríamos um debate desse, porque eu acredito que seria utilizar vidas perdidas, patrimônio perdido para ter um alívio. Isso seria antidemocrático, seria vergonhoso se os estados fizessem isso. O Rio de Janeiro não fará, com certeza.